Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Na recuperação de uma economia, os índices sobem e descem. Depois da mais brutal crise econômica, há vários sinais de reativação em quase todas as áreas. Há comparações mensais que, como hoje, mostram que em janeiro a indústria, por exemplo, teve leve recuo se comparado a dezembro. Mas se a comparação for com janeiro do ano passado, os números são positivos, de avanço. E dentro dessa escala de comparação, há setores que continuam despontando, como o caso das montadoras. No relatório divulgado hoje pela Anfávia, a Associação das Fabricantes de Veículos, há aumento da produção e das vendas. No ano que começa mantendo e melhorando os números da economia em 2017, o grande alvo é diante da recuperação da economia, da produção, das vendas e do poder de compra, o grande alvo é a recuperação do emprego. É esse o dado que, mesmo com a melhora, ainda precisa de mais fôlego. E no programa de hoje nós vamos falar dos números da indústria e também do endividamento das famílias. Houve uma melhora, inclusive na inadimplência. O cenário econômico está no ar. E depois de 4 meses de alta, a produção industrial brasileira recuou no mês de janeiro na comparação com dezembro, exatamente do que eu falava há pouco. Mas quando a comparação é anual, ou seja, de janeiro com janeiro, de janeiro deste ano com janeiro do ano passado, a indústria segue se recuperando. O Maurício de Almeida, no Rio de Janeiro, tem esses números todos. Maurício, bem-vindo, boa noite. Olá, Piotto, boa noite. É bom lembrar sempre que dezembro foi um resultado muito bom para a indústria, o melhor desde setembro de 2015. Em dezembro, a indústria cresceu a produção em 3,1%. Agora, em janeiro, comparando com o mês de dezembro, houve essa queda de 2,4%. Mas, segundo os pesquisadores do IBGE, isso não representa que a indústria interrompeu seu processo de retomada, já que em janeiro, normalmente, a produção industrial costuma cair devido à sazonalidade. É uma época que a indústria produz um pouco menos. Mas quando fazemos essa comparação com a linha histórica, janeiro teve um bom desempenho, tanto que mesmo com a queda em relação a dezembro, janeiro é o segundo melhor resultado desde setembro de 2015, perdendo apenas para o mês de dezembro, quando foi 3,1%. Ou seja, durante o ano passado inteiro, tirando dezembro, janeiro desse ano, a produção foi maior. Quando comparamos janeiro de 2018 com janeiro de 2017, dá para perceber bem esse número. Foi um aumento de 5,7% na produção esse ano. Ou seja, como o IBGE falou, mesmo caindo um pouquinho, a indústria continua seu processo de retomada do crescimento. Tanto que no acumulado dos últimos 12 meses, registramos uma alta de 6,9% com a produção industrial brasileira crescendo. Então, a tendência para os próximos meses é que a indústria continue com esse processo, voltando a aquecer sua produção. Piotto. Muito obrigado, Maurício. Está havendo o que é a melhor da notícia desde o ano passado, uma redução da capacidade ociosa da indústria, que como ela recuou muito em 2014, 2015 e 2016, ou seja, as fábricas poderiam produzir X e estavam usando, na verdade, X-1 do espaço, ou seja, um espaço muito menor, havia condições de produzir muito mais. É por isso que, em boa parte, o emprego da indústria volta depois, ou seja, tem uma produção, uma capacidade de produção maior, com o mesmo número de funcionários que está lá. Quando eu começo a ter uma nova demanda, aí sim tem um avanço da indústria com a contratação de funcionários. Ontem, o representante da Fiesp, economista-chefe da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, disse aqui no Cenário Econômico que a previsão de recuperação na indústria é de 1 milhão de empregos com carteira assinada durante 2018. Só para fazer uma menção com relação à questão da sazonalidade, obviamente que um mês é diferente do ano. Um período do ano é diferente do outro período do ano. O começo do ano sempre é economicamente mais fraco do que o final daquele mesmo ano, porque você tem uma série de incrementos, sobretudo de renda das pessoas. No final do ano, por exemplo, tem a liberação do 13º salário. Mas quando a gente faz uma comparação para escapar do que se chama de sazonalidade, fator de sazonalidade, aí se compara um mês de um ano com o mesmo mês do ano anterior. Neste caso, janeiro houve um avanço da indústria. Ou seja, há uma recuperação, como o Maurício bem frisou aí, da indústria do país. Aliás, falando sobre recuperação da indústria, a Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, divulgou hoje o balanço de fevereiro. Para o setor, o começo de ano é bom e mostra a recuperação.
Já as exportações continuam motivando a confiança de que 2018 será um ano ainda melhor. A Vanessa Casalino conversa conosco da redação de São Paulo. Vanessa, vamos aos números da indústria automotiva. Boa noite. Oi, Piotr. Boa noite para você, boa noite a todos. Vamos a eles. Na comparação com fevereiro de 2017, a produção de veículos cresceu 6,2%. Já em relação a janeiro deste ano, teve queda, 2%. Ainda assim, na avaliação da Anfávia, foi um bom fevereiro, porque a produção ultrapassou a linha dos 200 mil veículos. Em 2016, a indústria automobilística teve 8 meses abaixo desse patamar. Além disso, fevereiro teve 4 dias úteis a menos e mostra crescimento. Segundo a Anfávia, se a gente olhar pelo lado do emplacamento, 8.700 veículos por dia, o que, segundo a entidade, representa uma trajetória de crescimento. Já as vendas aumentaram mais de 15% em relação ao mesmo mês do ano passado. Apesar disso, no bimestre ainda estão abaixo do registrado nos primeiros meses do ano passado. As exportações tiveram um crescimento de quase 43% se comparado com janeiro e queda de 1,2% em relação a fevereiro de 2017. Na avaliação da Anfávia, foi um bom resultado porque as vendas são recordes para o bimestre, quase 25% de crescimento, Piotr. A gente viu aí noticiários sobre a recuperação da indústria, mas a grande questão é o emprego ainda. Obviamente que uma coisa não existe sem a outra. A recuperação do setor da economia precisa acontecer para poder gerar emprego. E entre as 15 medidas econômicas apresentadas pelo governo federal no mês passado, logo depois da suspensão da reforma da Previdência, dada a intervenção da segurança no estado do Rio de Janeiro, que proíbe qualquer mexida na Constituição, qualquer emenda à Constituição, está, dentre aquelas 15 medidas, está a reoneração da folha de pagamentos para alguns setores. Se, por um lado, as medidas pretendem modernizar a economia, o que é fato ao reduzir a burocracia, por outro, o governo quer aumentar a arrecadação, preocupado com as contas públicas. É aí que entra o debate sobre a reoneração, especificamente, que está sendo questionada pelos setores que podem voltar a pagar mais no custo por funcionário. Se a folha de pagamentos voltar a ser onerada, ou seja, com um custo maior para o funcionário, vários setores dizem que a recuperação do emprego pode ser afetada durante 2018. Um custo mais alto para manter os funcionários inviabilizaria a contratação e a manutenção de empregados e com um custo social ainda maior do que a renúncia fiscal do governo. É o que nos disse em entrevista Ronald Mazija, presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário e de Confecções de São Paulo. Acompanhe. Ronald, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico uma vez mais. Obrigado. A pergunta é objetiva e direta, porque já falamos disso nas outras vezes que você esteve conosco aqui. Naquelas 15 medidas que o governo lançou, logo depois de abrir mão temporariamente, é o que diz o governo, da reforma da Previdência, por causa da intervenção na segurança do Rio, que proíbe mudanças constitucionais, uma delas, das 15 medidas, era justamente a reoneração da folha de pagamento. Eu fiz uma menção esses dias em relação ao crescimento do PIB, que o ano 2017 foi de uma recuperação econômica, de mudança do vetor. Estava caindo, começou a subir de novo. Agora o que as pessoas estão esperando é uma pancada no desemprego, uma recuperação do emprego. A reoneração compromete isso? Total. É justamente o caminho ao contrário do emprego. A desoneração da folha, principalmente para o setor do vestuário, que a gente emprega 1.600.000 pessoas diretas e mais de 5 milhões entre direto e indireto. Nós somos a indústria que primeiro sofreu a concorrência predatória da China. Quando nós pedimos, fomos nós quem pediu, nós que apresentamos um projeto de correção tributária só para o setor do vestuário, para o então ministro Mantega e a presidenta Dilma. E isso era um cálculo feito que fechava a conta perfeitamente, não acontecia nada com falta de verba para investimento. No caixa do governo. No caixa do governo, de forma nenhuma. Só que tudo funcionou bem até que isso foi aberto para todo o setor industrial, toda a economia de uma forma geral. Desequilibrou completamente o cálculo original e hoje nós estamos com um perigo de perder esse benefício, sendo que outros setores aparentemente vão continuar sendo beneficiados e eles não têm concorrência com a China, eles não têm nada disso aqui,
como, por exemplo, o setor de transporte público, o setor de comunicação e o setor de construção civil. Por acaso alguém importa alguma construção da China? Não existe isso. Então, isso aqui, na verdade, para nós, nem desoneração é. Agora, você imagina, se a gente perde esse benefício e inviabiliza a indústria de vestuário nacional, vai aumentar o desemprego em progressão geométrica. Porque e aqui que a gente faz com 5 milhões? Porque o setor é o que se chama de um setor de mão de obra intensiva, geração de mão de obra intensiva, para usar o economês, né? Exatamente, é intensivo de mão de obra. Então, a gente não pode perder. Porque o que a gente sempre fala é o seguinte, a empresa não morre, quem morre é o emprego. Porque se nada for viável produzir aqui, importa-se. E o que a gente faz com 5 milhões de empregos? As pessoas vão continuar morando no Brasil, isso é muito claro. Exatamente, vão continuar morando aqui, só que desempregados. Então, é completamente antagônico a reoneração com a criação de emprego. São antagônicos, não existe isso. Ronaldinho, se eu tenho uma pessoa empregada, eu entendo que da forma como está desonerado, o governo recebe menos pelo fato de ela estar empregada. Mas por outro lado, eu ganho no consumo. Essas pessoas começam a consumir. E elas deixam de ser um custo, por exemplo, para o salário de desemprego. Exatamente. O salário de desemprego é mais caro. Exatamente. Ou seja, mas o melhor de tudo não é não gastar com o salário de desemprego. O melhor de tudo é a pessoa estar trabalhando e fazendo renda por si própria. Exatamente. Isso gera independência, gera orgulho, a pessoa se sente melhor. Não há nenhuma conta que prova que o sujeito trabalhando e gastando, ele vai devolver ao governo via impostos do consumo mais do que ele estaria gerando por conta do emprego? Piotr, nós já mostramos essa conta. Foi assim que nasceu o projeto todo. O projeto nasceu assim, nós mostramos justamente essa conta. Só que eu não sei o que acontece na cabeça de quem precisa arrecadar os impostos, que mira somente a arrecadação, como se nada da economia se alterasse e somente se agregasse. Ou seja, a imaginação que eu fico pensando na cabeça do ministro Meirelles é que ele simplesmente está imaginando arrecadar mais, mas não está imaginando que pode perder. Mas não funciona assim, ele vai perder. Pois é. Vai perder, não vai arrecadar mais, porque a situação não vai se manter como está. Eu tenho uma deterioração social, isso custa caro para o Estado. Exatamente. O Estado é prefeitura, governo do Estado, governo federal, tudo, não é? Tudo. Então, isso é que é muito complicado de entender a cabeça. O raciocínio não está correto, simplesmente não está correto. Agora, essa medida tem que passar pelo Congresso, não tem que passar uma decisão tem que passar, não, tem que passar pelo Congresso. Tem o relator da comissão que está estudando esse caso. O governo tentou no final do ano passado como medida provisória. Nós conseguimos barrar e agora ele entrou como projeto de lei, com a PL. E o apelo da questão do emprego vai ficar claro para as pessoas? Vamos fazer uma comparação com a história da reforma da Previdência. Boa parte dos parlamentares, neste caso, de forma equivocada, não queria votar a reforma da Previdência porque teria um custo eleitoral. E era um pensamento equivocado, até porque a reforma traria a Previdência por mais tempo. Isso. Agora, neste caso específico, eu tenho uma ameaça muito clara, porque é uma condição natural, de gerar desemprego. Como votar uma medida que vai gerar desemprego no ano eleitoral? Isso sim é uma combinação de causa e efeito, não é isso? Exatamente. Isso vai chegar aos parlamentares, essa percepção? Vai chegar. E ao público também? O público não consegue entender. O público, quando o Meirelles, por exemplo, ele fala que a indústria está sendo beneficiada. O famoso Bolsa Indústria, que foi, de repente, deu-se esse nome, que não é nada disso. Então, eu acho que os parlamentares vão sim ser mais sensíveis a esse desemprego. A não ser, eventualmente, os que estão no MDB, que vão estar focados e vão acabar votando favoravelmente à medida da reoneração. O restante, eu espero que a gente consiga convencer que a medida está completamente errada. E aí nós vamos depender de um eventual veto do presidente Temer, que eu também acho que ele não teria coragem de fazer. Ronald, rapidamente, o governo explica por que alguns setores se voltam a reonerar e outros não? Não dá para explicar. De verdade, não dá para explicar. Como é que ele tira um setor como o nosso e deixa um setor como comunicação, como construção civil? Não faz sentido nenhum. Quer dizer,
Qualquer explicação que ele dá é uma explicação assim, eu quero arrecadar, eu preciso arrecadar, e deixei 3 setores que para mim politicamente podem ser importantes e deixei dentro da desoneração. Basicamente, isso é o raciocínio que está sendo apregoado. Não é que ele, por acaso, tirou todos os setores, não, ele deixou, então. Ronaldinho, a gente vai voltar a esse tema e acompanhar isso de perto durante todo esse ano. Esse é um assunto muito importante. Obrigado pela gentileza. Obrigado a você, querido. E daqui a pouco os números do mercado financeiro, com destaque a várias notícias externas que têm influenciado no mercado, como o caso da BR Foods, que tem executivos acusados de fraude de laudos de segurança sanitária, e a discussão sobre a sobretaxa ao aço importado pelos Estados Unidos. A gente volta em instantes. Já de volta ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa, com os números do mercado financeiro, hoje nós vamos falar um pouco mais do comportamento das ações de várias empresas que têm sido afetadas pelo noticiário externo. Noticiário externo, entenda-se por questões de polícia, economia ou política, não necessariamente do balanço das empresas, né? É o caso, por exemplo, da BR Foods, que detém as marcas Sadia e Perdigão, e que desde ontem, alvo de da Operação Trapaça da Polícia Federal, um desdobramento da carne fraca, que investiga a adulteração de laudos de laboratórios que faziam o controle de salmonela em produtos com carne de frango. Vamos lá, a BRF ontem perdeu quase 5 bilhões em valor da empresa, hoje continuou operando negativo, para você ter uma ideia, ontem caiu quase 20% o preço das ações, hoje continuou caindo, ali hoje foi uma queda de 2,46%, a BR Foods, que teve 4 unidades interditadas e foi proibida de exportar frango para vários, ou produtos de frango para vários países, são 12 países ao total, África do Sul, China e vários países da União Europeia. Vamos ver os outros frigoríficos que de alguma forma também tiveram as suas ações influenciadas, porque há uma preocupação com alguma medida sanitária preventiva que tome os países importadores da carne brasileira. Olha, Minerva, Marfrig e JBS também caíram hoje. Caíram ontem e mantiveram uma queda hoje. A Minerva caiu 6,45%, Marfrig 4,31% e a JBS, que chegou até a operar no positivo hoje, mas terminou o dia com uma queda também de 0,42%. Um outro assunto que influenciou o mercado hoje foi um certo revés do presidente norte-americano Donald Trump, que enfrenta resistência dentro do próprio partido dele, o Partido Republicano, no caso da sobretaxa de aço importado pelos Estados Unidos, um anúncio que foi feito por ele próprio, Donald Trump. Na semana passada, este assunto levou as ações das siderúrgicas brasileiras a caírem aqui na B3 e a puxar o Ibovespa para baixo. Vamos lá como é que foram as siderúrgicas hoje, ou seja, há um certo otimismo de que essa medida não avance nos Estados Unidos. Por isso, as ações das siderúrgicas de alguma forma se recuperaram ali. A Uzi Minas, que tinha caído na semana passada, hoje subiu 4,13% as ações, e a Siderúrgica Nacional, uma leve alta ali de 0,96%. A exceção é a Gerdau, que caiu 3,16%. Que na semana passada chama atenção, a Gerdau subiu porque ela tem uma unidade dos Estados Unidos, ou seja, qualquer protecionismo americano, como a unidade da Gerdau fica lá dentro, fica nos Estados Unidos, ela teria uma venda maior. Tudo isso foi uma decisão, pelo menos um anúncio que seria parecido, ou é claramente um unilateralismo dos Estados Unidos, o que poderia prejudicar vários outros países. Houve ameaça de sanções, por exemplo, da Europa e também do Brasil, se por acaso o governo americano avançar. Mas com essa resistência dentro do próprio Partido Republicano, com isso as ações tiveram essa alta hoje das siderúrgicas, ou seja, pode-se continuar de uma forma muito parecida ou nada mudar daqui por diante, se por acaso essa medida não passar no Congresso americano. Vamos lá. Nós temos o Ibovespa também, hoje uma queda de 0,43%, 85.643 pontos. E o dólar comercial, para encerrar o mercado, uma queda de 1,16% a R$ 3,21. Quase 80% das famílias brasileiras com renda até 10 salários mínimos se endividaram no cartão de crédito. Os dados são da Confederação Nacional do Comércio. Nos números gerais, houve uma leve redução no número de famílias que se disseram endividadas, muito endividadas ou inadimplentes. Nós preparamos algumas telas, está ali, a gente tem, vamos lá para as telas. Dívidas no cartão, 77% das famílias disseram que tem dívidas no cartão. Em carnê de pagamento de loja, 16,5% e no financiamento do carro, 10,7%. Esse, digamos, é o mapa do endividamento das famílias. Até 10 salários mínimos, 78% das famílias se dizem endividadas. Acima de 10 salários mínimos, 73,3%. Na última tela, nós temos um outro dado aqui, que é exatamente a evolução. Em janeiro, para se ter uma ideia,
era de 61,3% as famílias endividadas. Houve uma queda em fevereiro para 61,2%, uma leve oscilação, mas negativa. Até 10 salários mínimos houve uma redução maior, de 62,9% para 62,7% das famílias. Acima de 10 salários mínimos, está ali em vermelho, de 53,6% para 53,8%. Houve também uma redução na inadimplência também, e esse é um dado extremamente importante. Pequena, mas mesmo assim uma redução, e no tempo em que as famílias ficam endividadas. E acabou a crise do varejo no estado de São Paulo, é o que avalia a Associação Comercial do Estado. A entidade divulgou hoje o balanço do ano passado. Um crescimento que devolveu o otimismo ao setor, que projeta agora uma retomada mais intensa para os próximos meses. Eu falo novamente com a Vanessa Casalino aqui em São Paulo. Vanessa. Piotr, o volume de vendas aumentou 2,5% em 2017, um crescimento que inclui concessionárias de veículos e lojas de material de construção. Quase todas as atividades econômicas pesquisadas tiveram expansão, com destaque para lojas de departamento, eletrodomésticos e eletrônicos, e também lojas de móveis e decorações. Já os setores lojas de vestuário, tecidos e calçados tiveram retrações. No ano passado, o crescimento se deu em quase todas as regiões paulistas. Os melhores resultados foram na de Jundiaí, Ribeirão Preto, Baixa Mogiana e Franca, e Sorocaba e Vale do Paranapanema. As únicas quedas foram registradas em Presidente Prudente e na região oeste da capital e Osasco. Para a Associação Comercial de São Paulo, esses resultados põem fim à crise e permitem afirmar que neste ano o crescimento vai ser muito mais expressivo, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. O cenário econômico termina aqui, mas antes de eu me despedir, eu quero fazer um agradecimento a você que acompanha o programa há um ano. No dia 6 de março de 2017, o cenário econômico estreava aqui na TV Brasil com a proposta de fazer um jornalismo econômico que trouxesse você, espectador, ao debate da economia no Brasil e no mundo. Não era questão de descomplicar a economia. Os brasileiros de sucessivos planos econômicos que aprenderam a ter enorme apreço à estabilidade conhecem bem o valor de tudo isso. Além do mais, todos nós lidamos com a economia ao gerenciar as próprias contas, as da família, o orçamento da casa. O que fizemos, porque sempre foi nossa proposta original, foi dar subsídios, informação, elementos de comparação entre o endividamento de uma grande empresa ou das contas do governo, por exemplo, com a sapiência de uma dona de casa ou chefe de família que faz as contas no dia a dia. As diferenças normalmente não passam de o quanto se ganha e o quanto se gasta. E o resultado final disso tudo. Tudo isso para que o noticiário econômico, não raro, sempre com aparência de distante da realidade do dia a dia das pessoas, fosse compreendido com proximidade pelo espectador, porque não existe política sem economia e não existe cidadania sem a compreensão de que os fatos econômicos interferem no emprego, no financiamento da casa, do carro, na vida de cada um de nós. Neste próximo ano, vamos continuar a fazer nosso trabalho com a sua companhia e sua audiência. Eu agradeço em nome do programa, em meu nome e da TV Brasil, sempre melhor. Bom, feliz aniversário ao cenário econômico, obrigado a todos, boa noite, até amanhã.